talvez um dos maiores enigmas da psicanálise, o que querem as mulheres, né? Freud fez a pergunta já no fim da vida, né? E convocou as analistas que estavam em formação para tentar responder essa pergunta, né? Um enigma porque a psicanálise sempre trabalhou com duas categorias em relação ao desejo feminino, o desejo das mulheres, que é a categoria da insatisfação e a categoria do impossível. De alguma forma, a psicanálise nomeou, né, bem ou mal, que o desejo da mulher estava sempre numa certa ligação com a insatisfação, fazendo jus ao objeto do desejo inexistente. E, por outro lado, levou o desejo da mulher para uma condição do absoluto, ou na vertente da insatisfação, ou na vertente do ideal, de um absoluto, que, para a psicanálise, é quase uma aproximação com o aniquilamento. E esse aniquilamento faz com que Freud se pergunte, né, se o desejo da mulher levado ao pé da letra não levaria a uma certa melancolia. Acho que é uma questão importante. Acho que não é à toa, então, que o Freud gostava tanto de Shakespeare, né? Porque o Shakespeare coloca essa questão de maneira muito forte. Porque a pergunta é, o que quer qual mulher? Nós temos a mulher medieval, nós temos a mulher moderna, e agora temos a mulher pós-moderna. Eu acho que o Shakespeare se coloca justamente nesse momento de ruptura de uma sociedade medieval, uma sociedade moderna. Isso impacta de maneira particular o feminino. A sociedade medieval se estrutura pela negação do desejo, né? As virtudes medievais são virtudes negativas, né? A castidade, o jejum, a humildade. Né? E, de repente, como a gente vê em Macbeth, por exemplo, né? Sonhos de uma Noite de Verão, parece que o desejo passa a ser visto como uma razão legítima para a ação. E o que é muito perturbador, e que Shakespeare vai tocar com a maestria de sempre, é que esse desejo se manifesta, claro que nos homens, mas começa a haver mulheres que expressam claramente seu desejo. Algumas horas elas são cômicas, né? Como a Kate da Megera Domada, porque uma mulher desejar um marido, isso é absolutamente ridículo. Se ela tomar a cacetada no final, aí deixa de ser ridículo para ser a normalidade. Mas é algo mais forte também. Tanto em Sonhos de uma Noite de Verão, mas sobretudo em Macbeth, nós temos mulheres capazes de um desejo muito complexo, muito sofisticado, e que assumem esse desejo como condição de construção. Então, eu acho que talvez essa paixão do Freud pelo Shakespeare tem uma convergência no feminino, porque, na verdade, os elementos de construção da subjetividade política, estamos tendo o nascimento do Estado moderno, e da subjetividade psicológica no feminino, são muito fortes. As mulheres de Shakespeare são um fascínio, porque há todo um elenco de relações da mulher com o desejo e da mulher como objeto de desejo. E, de quebra, uma relação entre mulher e política. Desejar a mulher é desejar o poder. E há um paralelo muito forte entre o marido traído e o soberano que perde o trono. E acho que essa talvez possa ser uma chave da ligação de por que a modernidade, né, se apoia tanto num cara do século XVII, lido por um sujeito genial, Freud, né, do século XIX. Me parece fundamental a questão que você coloca da diferença de paradigmas, né, das épocas. Freud, em algum momento, e Lacan aprofundou essa questão de uma forma muito provocativa, fazendo uma equivalência entre o desejo feminino e o desejo no capitalismo, tendo como base sempre a improdutividade em relação ao alcance do próprio objeto do desejo. Também nesse sentido que Freud e a psicanálise, através dos discípulos de Freud, vão conceitualizar o conceito de histeria, que fez uma confusão enorme, fez uma sinonímia desavisada entre feminino e histeria. Nesse sentido, a questão do poder, e aí o poder político, mas também o poder econômico, claro, de certa forma, entrou na psicanálise para embasar supostamente o que seria o desejo ou o querer feminino no sentido da economia. E mais, aí tem uma coisa importantíssima, porque Freud, ao citar Shakespeare em algum momento, cita Marx também, dizendo que Marx foi o primeiro a falar de um sintoma do desejo. Mas tem uma questão belíssima aí, né? Uma pergunta que os psicanalistas em geral sempre fazem em relação às concepções freudianas do desejo no feminino. Freud é chamado de shakespeariano, nesse sentido. Não, que legal, porque tem essa questão econômica e política junto na mulher. É um tema, quase que um motivo constitutivo do surgimento da modernidade na política e outras coisas. E eu estou me lembrando aqui da peça de Maquiavel, A Mandrágora, em que é justamente essa história. O Nícias, o marido
velho e impotente, não consegue engravidar a Lucrécia. Então, e chega Calímaco, um jovem que já viajou o mundo inteiro, né? Portanto não é que nem o medieval que está só num lugar, se apaixona por ela e consegue dormir com ela, engravidá-la e se tornar seu amante sem que o Nícias sabe. O Maquiavel não escreve essa peça por acaso. O que ele diz é o seguinte: olha, a mulher é a república. Para ela gerar fruto, ela precisa de um soberano que a saiba compreender. Nícias é marido de Lucrécia apenas pelo lugar que ele ocupa, porque ele tem dinheiro. É o poder medieval. Calímaco conquista Lucrécia porque ele é um bom amante. Ele conhece como são as mulheres. Ele sabe como tratar as mulheres. O novo príncipe é aquele que sabe como tratar a república. Sim, É esse que sabe ser ardiloso, ser duro. Portanto, é só ele que pode impregnar a república, fazer a república dar fruto. Então, essa dimensão econômica e política que estão ligadas, que justamente é uma passagem para a modernidade, em que a eficiência econômica é uma das condições da manutenção do poder político, se mostra também na forma de manter a mulher. Você não vai manter minha mulher como muitas vezes os medievais mantinham como se fosse uma parte da propriedade deles. Né? E ela não podia falar nada. Não, agora você tem que ser capaz de compreender a mulher para que ela possa dar fruto. Eu achei muito legal que você falou da questão da histeria, porque certamente a semantização que recebeu não foi um acidente. Foi que os homens têm muito problema de controlar as mulheres que têm desejo, então vão tentar dizer que isso é um desvio. Assim como as revoluções são justamente isso. Um corpo político, assim como um corpo feminino, que se nega a ser submetido às regras que tradicionalmente o dominavam. Mulheres querem outra coisa, repúblicas querem outra coisa. Vai haver uma ruptura num e no outro campo. Curiosamente, me parece que em termos de capacidade de expressão e de lugar social, as mulheres tinham uma condição melhor no período medieval do que iriam ter no período moderno, à medida que a integração dela nas formas de produção era mais orgânica. E quando passa para a sociedade industrial moderna, elas vão ter que dar conta do nascimento dessa nova intimidade aí que inaugura, de certa maneira, a forma como nós experimentamos. Mas a sua ligação da histeria e do econômico, eu acho que tem tudo a ver, e eu creio que os textos de Shakespeare, tanto as comédias quanto as tragédias, e algumas das peças históricas, deixam muito claro esse momento de ressignificação do feminino, que está no coração, acho, que é um dos componentes, acho, de formação da modernidade. Eu quero tomar a questão da histeria, que me parece importante aí, nesses paradigmas que você está colocando, porque a histeria virou, no bojo da psicanálise, um modelo à base da metonímia do desejo. E nós temos um significante nessa metonímia, que é o significante insatisfação. A histérica ficou, de alguma forma, incumbida desse significante na existência da contemporaneidade, né? O que marca essa sinonímia, né? Histeria e insatisfação, é o início do século passado, que coloca uma questão essencial. Quais são os elementos que a gente tem que nos permitiriam nos aproximarmos da resposta a essa pergunta: o que querem as mulheres? Aqui a gente já falou de elementos econômicos, políticos, linguísticos, culturais, que marcam a questão do desejo, da expressão do desejo em cada época. Você foi falando, foi me lembrando muito de Hamlet, né? E a função da paixão de Hamlet, que era uma paixão sempre absolutamente masculinizada, que não dava expressão de desejo à companheira. E que isso me parece fundamental na discussão do bojo, do desejo na contemporaneidade, repito, na sua intersecção com o capitalismo, na sua intersecção com os limites da expressão do desejo hoje, principalmente no feminino, e mais, da masculinização da expressão do desejo na sociedade contemporânea. O que eu quero dizer com isso? Masculinização no sentido de que um objeto de desejo tem profunda relação com uma potência que não necessariamente a estrutura do desejo comporta. Me parece essencial isso. E aí você coloca o Hamlet, é fantástico, porque essa questão da masculinização do desejo. O Hamlet tem uma relação muito ruim com as mulheres, né? E ele fica furioso que a Gertrude tenha desejo, né? Agora, a base, né? É a base. Agora, que é super interessante, que eu queria retomar que você falou, que me fez pensar mesmo, é o seguinte: na medida em que, na modernidade, a expressão do desejo é uma condição para a construção da sua identidade, negar a expressão do desejo é negar a possibilidade da identidade. Então, o que querem as mulheres? Querem poder ser
sujeitos. Sim. E para isso, elas precisam ter um lugar de desejo que não seja de objeto, que seja também objeto, mas sujeito de desejo para ser sujeito de vida. Eu acho que essa questão é muito importante. O que o Hamlet faz com Ofélia, por exemplo, que a ofende o tempo todo, e o resultado que isso tem, que é uma morte da Ofélia, etc. e tal, mostra que é isso. Olha, se eu não sou capaz, se eu não estou autorizado a desejar, eu não estou autorizado a viver, eu não estou autorizado a existir. E, de certa maneira, Hamlet produz isso, produz esse massacre total, porque ele não permite a construção da identidade a partir do desejo. E aí, acho que ele faz uma ligação, de novo com a histeria, para retomar isso. Claro que nos termos dele, são importantíssimas as bruxas. As bruxas são mulheres que literalmente viram o mundo de ponta cabeça. Porque elas têm, com os seus bigodes, que parecem homens, etc. e tal, mas elas são masculinas e, ao mesmo tempo, hipersedutoras. Porque são mulheres que falam, sim, eu desejo. E a partir daqui eu construo minha identidade. É muito interessante ver que a bruxaria, nos séculos XIV e XV, é um crime muito menor. A partir do século XVI, bruxaria passa a ser um crime capital, punido com morte. Por quê? Porque ela passa a ser a entrega da mulher a um outro soberano que não o rei. Se enfatiza a partir do século XVI o pacto com o diabo, que é sempre mediado pela sexualidade. Sempre. Né? Mas o que e veja como isso tem um paralelo de subversão política, ou seja, eu faço o pacto com o diabo, então não posso ser fiel ao meu rei, e eu tenho uma satisfação com outro homem que não meu marido. Então as esferas pública e privada se desmoronam no desejo feminino. E acho que as bruxas, me parece, que talvez antecipem muitos dos sintomas e das características que depois vão se associar às mulheres ditas histéricas, sempre na chave da insatisfação. Mas acho que elas estão insatisfeitas com o mundo presente. A transformação da bruxaria num pecadilho a uma traição capital mostra o quanto a tentativa da construção de uma identidade feminina a partir do desejo é desestabilizadora para uma sociedade que está ainda e talvez ainda mais fortemente masculinizada. Interessante, né? Essa relação que você fez, que você explicitou entre Hamlet e Ofélia, não é porque Hamlet, na sua ambiguidade desejante, né? Na sua atroz ambiguidade desejante, né? Traduzido na sua pergunta essencial, ele faliciza o desejo e só se encontra com o desejo na morte. Agora, tem uma questão que me parece muito instigante. Se a gente pudesse dar um objeto para a pergunta, o que querem as mulheres, o que desejam as mulheres, talvez a gente teria que cometer uma certa redundância. Elas desejam o desejo. Isso é fundamental se a gente souber escutar. O desejo como objeto do próprio desejo, que me parece que foi a solução tangível ou mais ou menos provisória que a psicanálise providenciou para a questão do desejo da mulher, que se diferencia em certa instância do desejo feminino, né? São coisas são posições um pouco diferentes, terrenos um pouco diferentes, mas que me parece essencial essa discussão, o ato de desejar. Eu desejo o ato de poder desejar, me parece fundamental. E aí a gente vai ver, por exemplo, claro, em Otelo, quando Desdémona... Sim. E tem nessa ligação que você faz, que eu acho que você vai no nervo, né, da questão. É muito interessante ver como Shakespeare, nas comédias aparentemente leves, quantas vezes nós temos mulheres que se vestem de homens e homens que se vestem de mulheres. Né? E as mulheres no papel de homens se saem perfeitamente bem e os homens de papel de mulheres se vestem absolutamente bem. Colocando parênteses que no palco do século XVII era todo mundo homem. Sim. Quer dizer, um homem que fazia papel de mulher fazendo papel de homem e outro. Então, uma confusão danada. O que me parece que coloca no centro da cena de novo é isso que você disse do desejo ao desejo, do desejo ao desejo, e que pode nos levar, talvez, e aí podemos dizer o que querem as mulheres, e quem sabe talvez queiramos todos, homens e mulheres, pela afirmação absoluta dessa possibilidade do desejo de cada um, caminharmos para uma situação já pós-gênero, né? Em que eu não tenha que defini-la como mulher enquanto uma categoria, né? Que a gente possa pensar, olha, somos seres desejantes, né? Temos características biológicas, psicológicas diferentes, mas talvez se a gente trocar as roupas e trocar os lugares, não sejamos tão diferentes assim. E talvez reconhecer isso. Reconhecer que, por exemplo, Pórcia, no Mercador de Veneza, vestida como advogado, se sai muito bem como homem
não é isso? E outros homens vestidos como mulheres atraem o desejo de outros homens ainda, que a gente pode falar, olha, existe uma questão aqui que é a questão humana do desejo. E por que distinguir o desejo feminino do desejo masculino? Somos humanos em grande parte. Por que desejamos? É o que você disse do desejo ao desejo. E quem sabe a afirmação mais generosa dessa questão nos permita superar os gêneros como exclusão. Que eles mantenham como identidade, que mantenham como afirmação. E como território comum. Como território comum, mas não como clivagem hierárquica. São variações de um desejo que é o desejo que é o centro das coisas. Eu acho que o fascínio de Shakespeare, que ele de alguma maneira captura isso. E na minha opinião, ele captura isso porque ele nunca pensou sobre isso. Ele captura isso com aquele caráter imediato de quem vive sem ficar pensando muito a respeito. Isso. Ele não conceitualizou. Ele não conceitualizou. Ele não era filósofo, ele não era. Não. Ele era um dramaturgo, ele queria fazer com que a vida estivesse ali. E a vida está lá. Debate frutífero, instigante. Se você curtiu o debate e quer continuar participando, para continuar aprofundando essa discussão, inscreva-se no canal da Casa do Saber.